Shalom para você que está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Falar, Atalaia. Bem, amigos, hoje a nossa convidada, já estou dando um spoiler, né? Convidada, né? Ela nasceu em Parnaíba. Ela é pregadora, né? A Camila Barros que lute. Pronta para apagar qualquer fogo, até o fogo estranho. Meu Deus. Ela é decidida, ela é esforçada, ela é dedicada. É Ana Beatriz de nome, mas para os íntimos é a Bia. Seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada. Como você está sentindo em ser uma convidada desse videocast, primeira temporada desse videocast? Estou me sentindo honrada, no caso. Acho que é um prazer estar aqui. Pra mim é um prazer estar aqui. Não assustou muito o convite, Bia? Assustou um pouco, porque eu não sabia muito sobre o que a gente ia falar. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não sei nem falar com as câmeras e tudo. É complicado, só fica meio assustado. O que a gente vai fazer? Como é que vai ser? O que vão me perguntar? E tudo, né? Mas, enfim, vai dar tudo certo, Bia. É só um papo aqui, uma conversinha. E como eu sempre gosto de começar, eu amo fazer essa pergunta. Como foi teu encontro com Jesus, Bia? Vamos começar logo com essa pergunta. Como foi teu encontro com Jesus? Bom, assim, meu encontro com ele realmente, assim, foi aqui. Só que começou no Brasil, né? Porque minha avó, ela quando eu nasci, ela já era evangélica, no caso. Então, desde pequena, ela me levava pra igreja com ela. Eu já até cheguei a participar de coreografias da igreja lá. Uhum. Só que aí, a minha mãe, ela não era, né, no caso. Então, como ela não era, muitas das vezes ela não deixava eu ir. Então chegou um momento da minha vida que eu não fui mais pra igreja. Eu parei de ir com a minha avó. Uhum. E eu comecei a só ir pra igreja com a minha mãe, igreja católica. E foi nesse período que eu virei aquela católica mesmo, sabe? Uhum. Que não sai da igreja por nada. Fala assim, você é católica até morrer, desse jeito. Então, no caso, tu conheceu Jesus na igreja evangélica. Sim. E depois, pelo decorrer da vida, a tua mãe foi te levando pra igreja católica. Isso. Aí tu cresceu lá. E como era a Bia não nasceu aqui na Guiana, né? Não. Eu acabei de anunciar, foi em Parnaíba, né? Que é no Foi. Piauí, fronteirinha ali com o Maranhão. Isso. Me conta como foi a tua infância lá, Bia. Como foi crescer lá no Brasil? Foi uma infância muito legal, assim, eu posso dizer, porque a minha mãe, que no caso o nome dela é Paula, né? Ela sempre foi aquela mãe super, assim, eu deixo, sabe? Me leva para lugar pra me brincar e tudo. Então, ainda mais que ela me teve nova, né? Uhum. Então ela é aquela mãe, assim, meio que liberal, um pouco com jeito de adolescente, Uhum. sempre muito, sabe? E minha infância foi super legal. Eu sempre tive aquela liberdade de brincar com meus colegas, sabe? De estar ali, sair um pouco com eles. E a minha família também é uma família, assim, super, sabe? Muito, muito riso, muitas brincadeiras. Então, pra mim foi ótimo. E tu falou da tua mãe, falou da tua avó, tu cresceu com a tua mãe, como é que foi? Sim, eu sempre morei com os meus... Bom, até os meus 12 anos, né? Eu sempre morei com a minha mãe, com a minha avó e com meu pai, né? Uhum. E depois de um tempo nasceu minha irmãzinha. Mas Vocês viviam todo mundo junto? Sim, a gente vivia todo mundo junto. É muito comum no Brasil todo mundo viver tudo Isso. juntinho, né? Na mesma casa, no mesmo terreno, às vezes vizinho um do outro. É muito comum no Brasil a família toda morar numa só rua. Sim. Ou todo mundo morar todo mundo junto, aglomerado. Falando disso, lá na cidade onde eu moro, assim... Acho que uns 10% não é minha família. A cidade, assim... A cidade é toda a tua família. Tem uma rua, assim, que é só pessoa da minha família, sabe? Só mesmo, de verdade. Tipo, tem minha avó, aí vem minha tia, aí minha outra avó, aí minha tia de novo. A avenida todinha. A avenida todinha é só minha família. Então, era super assim. Qualquer lugar que eu ia, tinha um pessoal da minha família ali. Então, era muito, muito legal. Foi muito divertido a minha infância, posso dizer assim. Uhum. Me diverti muito. E o que foi que aconteceu pra tu vir acabar vindo pra cá, né? Tu Sim. cresceu e foi indo. Tu veio com quantos anos pra cá, Bia? Com 12. Com 12. Isso. Então, entre o teu nascimento até 12 anos, o que aconteceu? Então, como eu disse, eu sempre morei com os meus pais e tudo. Aí, quando eu tinha 7 anos, o meu pai, ele faleceu, né? Então, ele faleceu e depois a minha mãe ficou cuidando, só ela, cuidando de mim e da minha avó, né? Só nós três ali.
E depois de um tempo, a minha irmãzinha nasceu. E aí, nesse período, meus familiares também me ajudavam, né? Mas estava meio difícil em casa, porque minha mãe não tinha muita condição e tudo, às vezes assim. E a minha tia, que no caso que é a minha mãe, que agora eu chamo mãe, né? A tia Suzy, ela deu essa oportunidade para mim, para vir para cá, para poder ter melhores estudos e poder ter uma vida melhor, até porque lá onde eu moro é o interior, então não tem muita condição, sabe? Da gente ter uma vida assim, sabe? Não é garantido que você tenha realmente um bom trabalho e uma vida garantida assim, sabe? É preciso de muito esforço para poder sair de lá. E aí, com essa oportunidade, a minha mãe, ela aceitou na hora, até porque ela sabia que era o melhor para mim. Aí foi assim que eu vim pra cá. Beleza. Tu falou que com 7 anos tu perdeu teu pai. Conta como foi. Eu sei que 7 anos é bem criança, mas como é que tu lembra desse momento? Nossa, foi um momento muito difícil, assim, porque como é que tu viveu? Como é que tu sentiu esse momento? Sim, o meu pai, ele era presente? Como é que era? Muito presente, assim, sabe? O melhor pai do mundo, sabe? Ele sempre tava lá, só que ele fazia muitas viagens, porque ele era presidente do sindicato, né? Meus parentes, eles são da política, então meu pai via nisso. Então, ele sempre tava viajando, aí quando ele voltava, ele trazia sempre alguma coisa pra mim. E, no caso, uma vez, a minha mãe, ela foi pra uma cidade que é perto, que faz, bom, se tu for rápido, faz uns 15 minutinhos da onde a gente morava, né? E ela foi fazer alguma coisa lá, não sei se ela tinha ido fazer uma formação, e aí ela falou pro meu pai buscar ela. Ela falou, Ribeiro, vem cá me buscar e tudo, já terminei. Era à noite. E meu pai demorou em buscar ela, porque ele tava indo de moto, né? Ele demorou pra chegar lá. E minha mãe veio com outra pessoa. E ela não avisou pro meu pai. Então, meu pai chegou lá e não tava mais lá, e ele voltou. No que ele voltou, aconteceu um acidente de moto. Aí ele sofreu um acidente. E ele sofreu um acidente. Só que a gente não sabe realmente os detalhes que aconteceu, sabe? Porque até hoje a gente ainda procura ainda realmente aconteceu, mas a gente nunca descobriu realmente o que foi. Só sabemos que teve um momento onde meu pai, ele buscou ajuda. Então ele foi pra avenida, né, buscar ajuda pra poder algum carro passar e levar ele. E teve uma ambulância que veio e passou por cima dele. Nossa, a ambulância passou por cima dele? A ambulância passou e foi embora. Que trágico. E aí ele ficou lá e depois... Aí veio a falecer. Sim, e aí no caso, no outro dia, quando foi de manhã, eu tava dormindo, no caso esse tempo aí eu morava com a minha avó, porque... Eu com meus pais, a gente nunca teve um lugar, uma casa realmente pra gente morar, porque a gente nunca teve essa condição. E foi depois, quando meu pai morreu, que a gente conseguiu a nossa casa, né? Então a gente sempre morou com a minha avó, ou senão em lugar alugado, né? Aí nesse tempo que meu pai faleceu, a gente tava morando na casa da minha avó. E eu tava lá dormindo, e quando eu acordei, tinha um monte de gente no meu quarto. Um monte de gente assim, sabe? O pessoal da minha família, né? Aí eles me acordaram assim... bem devagar para poder não me assustar muito. E aí a minha tia me falou, Bia, o teu pai faleceu e tudo, tal, você explicou. E aí eu desabei, assim. Como é que eu tinha 7 anos, cara, sabe? Eu tinha 7 anos, então... Pra tu falar que o pai dela morreu com 7 anos de idade é uma coisa muito dura. Então eu chorei, passei muito tempo lá no quarto. Tu lembra bem desse dia? Lembro, muito mesmo. Meu pai ainda não tinha chegado lá, estava preparando o corpo dele. E eu fiquei lá, chorando. Depois, meu pai chegou, aí colocaram ele lá na casa da minha avó. E tinha um monte de pessoa, eu vi meu pai. E foi uma cena muito forte, assim, pra mim, que até hoje eu lembro, porque meu pai não tava normal. A testa dele tinha um buraco, assim, ó. Então tava muito deformada, sabe? E até hoje eu lembro disso. Aí nesse dia, isso me marcou muito. E depois, eu não tava conseguindo ficar lá, então minha mãe me pediu pra minha professora me levar. Porque, como eu te falei, lá todo mundo é unido e tudo. Então minha professora me levou pra fora, ela me levou pra fazer um passeio, pra me andar de moto com ela e tudo. E assim foi. Aí eu não pude estar no enterro dele, porque eu tinha saído, então eu não pude estar naquele momento, mas foi assim, foi um momento bem difícil pra mim. Até porque eu era muito apegada com meu pai, assim, muito apegada com ele. Mas foi assim. E o que tu dedando essa perca, como Desculpa. a perca do teu pai, como foi, que consequências trouxe assim na tua vida, tu acha, assim, a falta dessa figura, que é uma figura importante? Eu perdi meu pai, mas já bem mais velho, né? Eu sei muito bem o que é perder um pai, eu sei como é difícil, mas bom, há uma diferença quando você é adulto, quando você é criança.
mas eu pude crescer com ele, né? Eu já era adulto, mas uma criança que perde um pai, Bia, como é que tu... Qual era o sentimento? O que trouxe, tu acha, essa ausência do teu pai? Bom, primeiramente, de voltar pra escola, né? Nos primeiros dias que eu voltava pra escola, eu não tava bem assim mesmo, sabe? Não conseguia me concentrar, eu tava sempre pensando nisso, eu tava sempre chorando. E eu posso dizer que desde que ele faleceu até o dia que eu assisti Jesus, durante esse tempo, eu não parava de chorar se lembrando dele, sabe? Foi depois que isso ainda era muito difícil. E crescer sem ele foi muito difícil, né? Como eu disse, porque ele sempre estava lá. Ele sempre... Não é pelo fato que ele trazia as coisas pra mim pelos presentes, mas pelo fato que ele sempre lembrava de mim. A figura dele presente sempre lá. É sempre aquela brincadeira, porque pra quem conhece o Léo, gente, o meu pai era como o Léo. No caso, o Léo é como meu pai, né? Devia ser insuportável. Ele era sempre com as brincadeiras, isso. Ele sempre era com as brincadeiras dele, sabe? E sempre Mentira, me levava beijo, amigo. Amo, viu? Sempre então, isso aqui é sério. Ele sempre me levava pra passear e tudo. Então, era assim. Foi muito difícil lidar sem essa presença. Isso. E aí, era sempre comum. Pra quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa, assim, muito amorosa. Eu gosto muito, assim, de tratar todo mundo com muito amor, sabe? Eu não tenho exceção de ninguém. Eu trato todo mundo da mesma maneira. E meu pai era assim. Então, ele tinha muito amor pra dar, muito amor mesmo. E eu aprendi com ele a ser assim, entendeu? Eu aprendi com ele, com a minha mãe. Por conta deles, eu sou dessa maneira, né? Então, crescer sem ele foi bastante difícil. Muito mesmo. É difícil mesmo. Então, Beto falou que lá tu conheceu Jesus através da tua avó, depois continuou um caminho pela Igreja Católica. Entre tudo isso, chegou até os 12 anos. Então, depois desse, tu continuou na Igreja Católica até os 12 anos? Ou começou a se afastar? Ou não? Ainda era... Sim. Porque, no caso, eu até fiz a primeira comunhão lá. Fez tudinho lá? Fiz tudinho. Ok. Que, no caso, quando eu vim pra cá, eu tava até pensando assim, meu Deus, eu tenho que fazer a crisma, né? Porque é depois da comunhão, né? Eu fiz a primeira comunhão, aí eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer a crisma lá? Não sei o quê. Aí eu, deixa. Então aí, tava na tua cabeça, era a tua preocupação. E era a minha preocupação naquele momento. No caso aí, tu veio, acabou, depois de tudo isso... tu veio morar com a tua tia aqui. Como é que foi a tua chegada aqui na Guiana? Um país novo, uma língua nova. Em 12 anos é bastante, né? Não é tão pequeno. Sim. Como é que foi essa chegada? Logo que eu vou falar uma coisa assim que eu fiquei muito indignada. Foi que os meus primos, né, que a Grazi e o Biel, quando eles iam lá pro Brasil, eles sempre falavam, Bia, lá tem neve, lá tem, sabe? Lá tem neve, é tudo chique, só que era assim. A França. E eu aqui, na minha mente, assim, né, um lugar super chique, assim, gente, meu Deus, sabe? Mesmo Europa, sabe? Aí eu chegando na Bia, não fala mal da minha cidade, não. Não é... Gente, aí tá, bom, cortando essa parte. Quando chegou, Bia, decepcionada. Cadê a neve? Cadê a Europa? Pronto, era bem com Iapoque. O Iapoque bem aqui do lado, só Rio. Então, eu acho que não, acho que tem poucas pessoas que sabem disso, mas quando eu cheguei, pra poder chegar mesmo na Guiana, foi muito difícil. Eu entrei e saí, acho que umas 3 vezes, porque assim, eu vim, aí eu passei pela ponte, né? Chegando lá, não me deixaram passar. Não me deixaram entrar pra cá, sabe? Porque eu não tinha visto e tal, assim. Não me deixaram. Eu tive que voltar pro Iapoque. Não, pro São Jorge, né, no caso. Aí voltando pra lá, ficamos lá. Aí tivemos que voltar passando pela ponte de novo e voltamos pra lá de novo. Aí foi nessa volta que eu passei pela canoa, que eu não podia mais passar. E aí foi difícil e tal. Pra mim, por exemplo, pra mim entrar na escola, demorou bastante. A minha mãe, tia, ela me inscreveu na escola porque eu cheguei aqui em agosto. E aí eu só fui entrar na escola em março. Eu passei, no outro ano, no caso. Então, final do ano já, entendeu? Aí eu passei esses 3 meses aí, acho que são 3 meses, né? Estudando. E aí foi aí esse tempinho que eu pude aprender um pouco. Aí como é que foi essa adaptação de uma nova língua? O que tu lembra?
Nossa. Foi difícil ou foi mais tranquilo? Eu posso dizer que foi difícil, mas ao mesmo tempo foi... acho que pode ter uma balança, assim, sabe? Porque foi difícil porque é uma nova língua, uma língua que eu não conhecia nada, não sabia falar nada. Nem bom dia, nem nada, né? Fui aprender aqui. Então, foi difícil me aprender. Só que como eu sou uma pessoa muito sociável, eu conheço pessoas rápido, então eu comecei a ter bastante colegas lá. E essas pessoas começaram a me ajudar a aprender, então eu aprendi muito rápido. Aí foi um pouco difícil, porque na minha classe só era menino. Eu era a única menina na minha classe. Então, era muito ruim, assim, de um lado. Só que eu aprendi rápido, assim. As meus professores falavam isso, que eu aprendi em 1 ano. Foi um tempo muito rápido de aprender, assim. O básico e... pra quem não sabe, nem imagina que a Bia nem nasceu aqui, que não falava francês antes. É bem difícil de perceber, na verdade, né? Sim, mas aí com o Biel e a Grazi e todo mundo lá em casa me ajudaram também. E sempre a gente fazia... A Grazi, no caso, quando eu cheguei aqui, ela tava na escola, na escolinha mesmo, assim. E aí ela pegava os DV dela e eu fazia os DV junto com ela. Ela, Bia, é assim que se fala. Aí sabe aqueles livros que tem o jeito da gente colocar a boca, sabe? Era muito isso, a fonética. Ela, Bia, é assim que faz. É assim, não sei o que, tem que fazer o biquinho. Aí é bom que tu fazia junto com ela. Ela me ensinava tudinho. Ela, tá bom, Grazi, é assim. Aí eu falava errado. Não é assim, Bia. Tá bom, eu vou fazer de novo. E aí foi o tempo que eu fui aprendendo. E como é que foi essa mudança? Sair de lá do lado da tua mãe, do lado dos teus avós, da tua família que tu sempre conheceu, e vir morar com uma nova família, com a tua tia barra mãe. Como é que foi? Foi um pouco difícil, porque no começo eu ficava muito triste, assim, porque a mãe não tava do meu lado, né? E como a tia Suzy, ela nunca teve... Ela sempre foi, assim, uma vez no ano pra lá, entendeu? Então não tinha muito... Como posso dizer? Muito intimidade com eles, sabe? Eu via eles uma vez por ano, então, bom, vai lá. Mas com o tempo fui me adaptando. Teve que te adaptar a essa nova estrutura familiar que tava aí. Foi difícil também pelo fato que, como lá era um lugar pequeno, e eu sempre tava saindo com a minha mãe e tudo, e aqui já não, porque logo que a gente morava no Matintim, né? Então era bem longe da cidade. Pra quem assim. não sabe, é bem longe da cidade, né? Ipu, né? É bem mais no meio do mato, gente. No meio do mato. Tiraram a Bia do interior pra colocar lá no meio do mato. Foi. Aí, de um lado assim, foi Conversava com os macacos. Sim, a gente tinha uns amigos lá, a gente os amigos tinha uns bois, umas vacas, assim. Era os teus amigos, foi lá que a gente encontrou o Ninho Feio, pra quem não sabe. Gente, a história do Nino Feio, depois a gente vai chegar no Nina Feia, né? Barra Nina Feia. Gente, PS, a gente esqueceu de falar da Nina Feia. Verdade. Então, gente, resumindo aqui, a Nina Feia, que no caso é o Ninho Feio que a gente fala, né? Por quê? Porque, conta a história porque é Nino Feio e Nina Feia. Então, gente, primeiramente, quando ele chegou, essa gata, que é uma gata, gente, tá? É um animal, uma gata. Quando ela chegou em casa, eles pensavam que era um gato. No caso, aí, era um macho. E ele era muito feio, entendeu? Ela era muito feia, entendeu? Gente, a gente tá falando mal da gata da Grazi, tá bom? Ela era muito feia e pensava que era um gato. Então começaram a chamar Ninho Feio, né? Menino feio. E aí, com o tempo, gente, ela sofreu um acidente e tal. Ela ficou mais feia ainda. Ela tem uma história de vida muito difícil, a Nina Feia. Inclusive, talvez a gente vai trazer ela aqui no videocast pra contar o testemunho dela. Ela tem um testemunho de vida muito difícil. Então, pra quem não sabe, a Nina Feia é a gatinha da Grazi, né? Que era Nino Feio, mas se tornou Nina Feia. Ela é não binária, não brincadeira. Que virou a melhor amiga do Jazz. Ela me ama, ela vem me pedir comida, e eu gosto muito. Gente, eu amo gato, então eu fiz muita amizade com a Nina Feia. Beijo, Nina Feia. Gente, é só isso mesmo, minha história não tem nada demais. Beijo pra vocês, tchau. Gente, foi isso. Então, fiquem aí com a história da Ninho Feia, que no caso é a Ninha Feia, né? Foi lá que conhecemos o Ninho Feio. A Nina Feia, foi lá que ela apareceu na vida de vocês. Na verdade, eu cheguei depois do Ninho Feio, né? Eu já tava lá. Ela já tava lá, Nina Feia? Ela já tava lá, então a Nina Feia tem mais... tem mais história aqui. Mais história que tu. Então, aí tu chegou aqui, que então a gente tava falando, que eu já até perdi ali, a gente tá louco aqui. Aí essa adaptação numa nova estrutura familiar, com tia que se tornou mãe, chegou na escola, o que foi mais difícil nessa adaptação? Da língua? Não, de tudo. Lugar? De qualquer coisa, do lugar, foi fazer amigo, não, foi... Uma parte, assim, que eu não era acostumada, porque as pessoas são muito diferentes de quem mora lá. Eu não sei como explicar realmente, mas as pessoas daqui, elas são muito diferentes das pessoas que eu frequentava lá. Com certeza. Porque não é uma... Desde aqui,
tem uma... Qual é a maior diferença que tu achava? Que tu acha, assim, do povo justamente, lá? essa palavra que eu tô tentando achar. É a nacionalidade, vamos dizer assim, o jeito das pessoas darem com as coisas, sabe? Lidarem com as coisas é meio difícil, tipo, se comparando com lá, entendeu? Porque lá as pessoas têm mais, tipo, esse negócio de ser mais íntimo com a gente. Na verdade, brasileiro é mais, assim, né? Brasileiro é mais... Tem mais amor, assim, sabe? Aí quando eu cheguei aqui, eu vi as pessoas, eu falei... Já uma coisa que eu achei muito estranha foi que as pessoas não gostam de abraço, muito abraço. As pessoas são muito sabe? Na verdade, é brasileiro que gosta de muito abraço. Isso. Gente. Aí eu tinha uma amiga na escola que eu vinha, dava abraço nela, ela ficava me olhando assim, ó. Ela era guianense. Essa louca, meu Deus. Aí ela, por que tá dando um abraço? Tipo, normal pra mim. Ela, não faço isso. Aí eu, tipo, porque isso é choque de cultura, na verdade, né? Porque e a cultura, isso que eu ia falar, que eu não tava achando. Porque brasileiro em si é um povo mais amoroso, mais fervoroso, mais carinhoso. A gente percebe até quando a gente... Eu sempre falo isso, quando a gente vai no Brasil, as pessoas... Oi, meu amor, e tudo. A gente nunca vira a gente. Então, na França, nunca ninguém vai te chamar de meu amor. Meu amor é muito íntimo. É quase invasivo, né? Então, o brasileiro, a gente senta do lado e conta a vida todinha. Não sei o que, isso aqui. Já fala tudo. E abraça a gente. É um povo caloroso. E, realmente, aqui, no caso, na mistura de cultura, francesa é um pouco mais... É mais frio, é mais controlado. Não, você aqui só com o tempo, depois, que vai realmente... Pelo que eu ouvi também, eu tava ouvindo acho que era um podcast, não lembro, ou um vídeo aí avulso, aleatório, que o povo dos Estados Unidos também, os americanos, eles são bem frios. Eles não têm muito contato. É só aqui, realmente pessoas íntimas que eles abraçam. Então, as pessoas quando... Por exemplo, um brasileiro, quando chega lá, eles acham muito chocante. Porque eles são muito frios. Mas é uma questão de cultura, né? Então, Bia, e dessa história tudo, chegou aqui com os 2 anos. E repensando agora, né, Bia? Esse caminho todo traçado aí foi Deus, né? Planejando tudinho aí. E como foi esse reencontro com Jesus? Essa tua conversão de verdade, depois de você passar pela católica, batizar, já tá até pensando na crisma, né? Que eu não faço a mesma ideia do que seja, gente, porque, né? Eu não cresci na igreja católica. Por mais que o papai dizia que era católico, mas a gente nunca levou a gente pra missa. Mas é isso. Como foi essa tua conversão aqui? Então, no caso, como eu vim parar na DDI, né? Né? Voltar pra Jesus, no caso, né? Porque em todo esse caminho aí, a tua tia barra mãe, vocês não frequentavam a igreja, vocês não vinham... Vocês não eram, assim, crentes, vamos dizer assim. Sim. Frequentavam uma igreja, não sei se frequentavam, acho que não, né? Não. Porque ela era antes, né? Aí depois foi que ela se distanciou. Se tinha afastado, ela foi crente há um tempo atrás. Isso, ela se batizou junto com meu pai, no caso. Aí depois eles se distanciaram os dois, e aí... Aí tu veio parar aqui, ele já não era mais essa realidade deles. E do nada, né? Sim. Bom, não do nada, mas também... Porque tudo é um propósito, né? Exatamente. Eu digo do nada, né? Assim, vocês entenderam. Assim, Bom, da gente chegar aqui foi, vamos dizer assim, graças a um amigo do Biel, que no caso é o David, né? Que convidou o Biel pra vir pra igreja. E o Biel foi lá e convidou a gente pra poder vir. Aí falou, bora gente pra igreja. O David convidou a gente pra ir lá e tal. E a gente foi. Bom, a gente veio, né? Aí, chegando aqui, eu achei bem estranho e tal. Já a tradução, né? Porque eu não entendia muito, eu ficava confusa. Eu falei assim, meu Deus, os dois falando ao mesmo tempo, eu não tô entendendo nada, né? Nossos cultos todos são traduzidos, né? Ou estão falando francês, estão traduzindo para português, ou português estão traduzindo para francês. Aí, bom, desde a primeira vez que eu vim na igreja, eu chorei muito. Muito, assim, sabe? E aí eu não tava entendendo o porquê, sabe, disso. Eu vinha pra igreja, eu ficava sentada. Aí eu escutava, mas eu ficava, por que eu tô chorando? Por que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso? Sabe? Eu ficava assim, meu Deus, eu nunca senti isso na minha vida. E agora eu tô sentindo. Aí, a gente vê, a primeira vez que eu vim é todo mundo junto. Depois desse primeiro dia, eu quis vir, né? Aí eu convidei, eu falei, mãe, eu posso ir? Aí ela deixou a primeira vez, né? Aí eu vim, me acabei de novo aí no banco. Chorando.
Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô assistindo isso? É tão bom, mas é tão, sabe? Eu não tô entendendo. Estranho, né? É, muito estranho, mas era tão bom estar ali. Aí eu sempre estava bem lá no final, né? Ficava bem longe assim de todo mundo. Aí a primeira vez que eu vim sozinha, o pastor Roberto me chamou. Uhum. Aí ele me chamou, ele falou, ô você jovem, você quer aceitar Jesus? Você já é crente? Aí eu não falava. Uhum. Aí ele, você quer aceitar Jesus? Eu, não. Aí o pastor, então posso orar por você? Aí eu, pode. Aí ele disse, vem aqui na frente, tá? Só não quer demais, né? É. Aí eu fui, ele orou por mim. Desculpa. Aí ele orou por mim e eu fui sentar. Aí depois de um tempo, depois de um dia, na verdade, eu pedi pra mãe pra mim ir pro culto de novo. Aí a mãe já ficou assim, né? Uma vez eu falei disso, ela falou assim, eu falei isso, ela nem se lembra mais. Uhum. Aí eu falei assim, mãe, eu passo pro culto. Eu falei assim, por que tu quer ir? Tu quer ir por causa de alguém? Você quer? Aí eu aqui... Já tava pensando que... Sim, eu tava pensando que tava indo por causa de Jesus. Alguém, Jesus é alguém, gente. Por favor. Aí eu, não, é porque eu quero ir. Ah, fiquei zangada, esse cara não tava mexendo pro culto, né? Aí eu, não. O plot twist agora, a Suzy né? E fica... A líder, cara, pior. Fica ligando pros irmãos vir pro culto agora. Verdade. Aí tá. Aí eu fui. Aí eu vim pra igreja de novo. Aí nesse dia que eu fui, acabei de novo e tal. Aí o pastor de novo. Quer aceitar Jesus? Aí eu, quero. Aí eu fui me acabando. Aí dessa vez tu foi. Aí eu fui, aceitei Jesus. Aí ele chamou a Isabela pra vir. Me dar um abraço. Aí ele, irmã Isabela, você pode vir aqui dar um abraço na jovem? Pode. Aí eu nem conheci a Isabela. Oi, você... Aí eu até não fui com a cara da Isabela não, né? Mas aí eu gostei dela. Ninguém vai. Na verdade, eu gostei dela. Na hora que eu vi ela, eu sempre falei, nossa, legal. Aí, tá. Aí começaram a me convidar, né? Me convidaram pra vir pro ensaio e tudo. Aí eu vim pro ensaio, foi bem legal. Todo mundo... Não vou dizer assim, todo mundo, mas várias pessoas vieram falar comigo, então fiquei super bem. E aí eu continuei a vir, porque o Biel já tinha aceitado Jesus. Aí o Biel já tava vindo, né? O Biel aceitou no ensaio. Isso, eu estou no ensaio. Aí quando foi, se eu não me engano, acho que a segunda vez que eu vim na igreja, eu vim sozinha, no caso foi no tempo que eu aceitei, o Biel já estava participando, já estava na coral já. No caso. Já tava participando do coral. Isso, já tava no coral já. E aí, no caso, foi eu que vim depois. Aí ele veio primeiro, aí depois fui eu. Aí depois teve a mamãe, o papai e a Grazi. Né? No caso, acho que a Grazi veio antes do papai e da mamãe. Aí foi assim que eu vim. Aí eu continuei. Continuei vindo e tudo. Como foi essa chegada na igreja, na DDI, nessa nova igreja? Como foi a recepção no meio do departamento de jovens, né? No Conjunto Atalaias de Cristo? Como é que foi? Eu não me lembro muito, não vou mentir. Não? Não me lembro muito. Tu te adaptou rápido? Sim, até porque nesse tempo era a irmã Eline, que era a líder, né? Aí eu me dava super bem com todo mundo. Até hoje eu me dou super bem. Então foi tranquilo. E foi bem legal. E com o tempo fui conhecendo as pessoas, né? Eu acho que a primeira pessoa que eu conheci quando eu cheguei, acho que foi a Isabela, né? Pelo fato que ela tinha vindo. Aí foi aí que eu comecei. Ah, não, foi a Ana Luísa. E eu era muito apegada com a Ana Luísa, a gente era bem próxima. Aí depois, com o tempo, eu fui conhecendo outras pessoas. Ana Luísa que foi pra França, né? Não, Ana Luísa, irmã da Isabela. Ana Luísa, é a Anne Luísa que eu tô me confundindo. Isso. É que a Anne Luísa que já tá na França. A Anne também. Beijo, Anne Luísa. Se estiver vendo isso aqui, né? A Luísa foi parte, hoje tá morando na França. Mas uma vez a Talaiana pra cima. Teve um tempo que eu até fiquei um pouco próxima da Anne. Mas enfim, aí foi a Ana Luísa que eu fiquei bem próxima no começo. Aí depois eu fui começando a conhecer os outros jovens com o tempo, né? Aí foi participando ativamente, aí foi participando dos ensaios, né? Que a gente vai chamando logo a galera pro ensaio, vem pro ensaio ver como que é, e a pessoa vai ficando, aí participa daqui, participa dali. E de tudo que, de até hoje, o que foi mais marcante? Qual evento foi mais marcante? Do que tu participou de lá pra cá? O que tu achou de mais marcante, assim? Dos eventos? Dos eventos, ou um momento. Bom, o momento que me marcou muito foi o meu batismo, né? Porque quando eu vim eu não era batizado. Nas águas. Isso, nas águas. Então, foi um momento, assim, que foi muito forte pra mim. Foi muito emocionante, sabe? Até hoje eu ainda fico lembrando, assim. Porque esse momento é um momento único, né? E é aquele momento onde você realmente decide começar realmente a viver pra Cristo, sabe? Então Quanto tempo depois tu te batizou, Bia?
Nossa, eu me batizei. Eu nem... Acho que quase um ano depois. Porque eu aceitei Jesus em março. Uhum. Aí eu fui me batizar dia 23 de janeiro. Ah, foi então, bem rápido. Então foi bem rápido, só que demorou um pouco também, né? Tem gente que demora bem mais tempo, sabia? Isso. Mas foi consideravelmente rápido. Uhum. Então, o teu momento, assim, marcante pra ti foi teu batismo. Aí também teve outros momentos que foi bastante marcante, como uma vez teve... não sei se foi círculo de oração ou foi consagração. Foi consagração dos jovens. E aí o Senhor falou muito comigo. E aí foi nesse dia que ele falou comigo sobre o meu chamado, né? Através da Samiópolis. Aí nesse dia foi muito marcante, assim, sabe? Porque quando eu tava em casa, eu tava limpando a casa. Aí teve um momento que eu tava limpando a casa com louvor, né? E tudo. E aí teve um momento que eu fui pegar minha Bíblia. Aí tem um tapete assim lá em casa, eu me sentei no chão e coloquei minha Bíblia. Eu peguei minha Bíblia e falei assim, Senhor, aquele, né? Fala comigo. Vrá. Quem nunca, né? Fala comigo. E eu era nova convertida, não sabia dessas coisas, né? Aí eu falei, Eu amava fazer isso, gente. Só que foi muito forte, muito forte. Só que foi... Morrerás hoje. Só que foi muito forte, assim. E aí eu abri, aí eu fui lá e comecei a ler, né? E tava um louvor ao mesmo tempo. Eu comecei a ler e eu comecei a me derramar naquele momento, assim. E o Senhor falou comigo através daquela palavra, que era uma palavra que tocou no meu coração, falando que eu era chamada desde o ventre da minha mãe e tudo, que vai lá. Daí, aí passou e teve a consagração. No caso, consagração. E aí foi aí que o Senhor falou pra mim. Aí Deus confirmou aquilo que tu tinha lido. Isso, confirmou que meu chamado era pregar e tudo e tal. E aí com o tempo foi encaminhando para isso. Isso. Converteu, aceitou, Bia, batizou. Isso. E agora esse processo de transformação, né, de santificação. A gente sabe que a gente aceita esse processo e chega agora a fase de santificação, né, da gente buscar mudar, ser transformado. E aí, qual foi a parte mais difícil, tu acha? Qual é a parte mais difícil de ser um jovem crente? Porque tu é jovem, nesse processo todo aí, nem tudo, né, são flores, né? Nem tudo são flores. E aí, qual foi a parte difícil? O que tu achou que mais difícil foi de abandonar? Ou foi tudo tranquilo? Ou essa parte aqui eu não... foi uma dificuldade para mim? Como é ser um jovem crente? Porque muita gente, às vezes, se pergunta, né? Sim. Coisa de crente é coisa pra gente velho. Não tem como ser crente jovem. E a gente sabe que não, né? É verdade. Então, quando eu era uma pessoa assim que gostava muito de escutar música. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de escutar música. Faço tudo com música. Hoje em dia é tudo com hino, né? E então eu gostava muito de escutar música rap, trap, pesado, sabe? E até porque não acho que nem parece, né? Mas eu era muito assim. E imagina a Bia escutando trap e rap. Com esse look dela. Bom, eu não sei se eu devo falar disso aqui, mas se não puder, depois corta. Pode falar Atalaia, é o nome do programa. Mas eu não sei nem se é... Mãe, por favor, não me mata, né? Mas eu tive a minha parte masculina, vamos dizer assim. Quando eu tava no mundo, sabe? Aquela parte, né? Acho que tá entendendo, né? O que eu tô falando. Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo tá entendendo. Então, eu tinha um estilo diferente, um estilo masculino, eu tinha gostos masculinos e tudo meu era do outro lado, sabe? Eu até cheguei a fazer algumas coisas e tudo, mas quando eu fui, por exemplo, pra entrar na igreja, eu não gostava de usar vestido. Eu odiava, vou dizer assim. É problemático, né? Não porque veio pra DDI, aí aqui os costumes, né? Vestido, saia, essas coisas. Eu não gostava de usar vestido, não gostava de usar nada assim, com muita flor, muita coisa e tal. E hoje, né? Aí eu tinha um estilo muito diferente do que eu uso hoje. Então essa foi a tua dificuldade? Não, pior que não. Foi uma das dificuldades, só que a minha dificuldade maior foi as músicas. As músicas seculares, que foi secular. Muito difícil pra me abandonar, assim, muito, 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 muito difícil. Mas aí, com o tempo, sabe, o Senhor vai mudando, gente. Se você realmente pedir com o coração, ele muda, sabe?
o que a gente deve fazer realmente é, quando a gente quer mudar, é ter realmente aquela vontade e fazer com que aquilo venha cumprir na nossa vida. Porque não adianta só tu falar, eu quero, mas não fazer nenhuma a tua parte para que aquilo venha acontecer na tua vida, entendeu? Então, eu quis e eu me determinei aquilo. Não quero, eu vou parar. Tu colocou diante do Senhor isso? Sim. Assim, ajuda o Senhor, porque tem coisas que a gente não consegue de nós mesmos, né? A gente tem que colocar lá diante de Deus, Senhor, me ajuda. Mesmo porque tem trap e rap gospel, né? Hoje a gente acha, se fosse há uns 20 anos atrás era um pouco mais difícil de achar, mas hoje a gente acha, né? E tem muita representatividade dentro desses gêneros novos agora. Muitos artistas novos que têm música muito boa, com conteúdo muito bom, porque eu acho que a música vale muito conteúdo também, né? Porque não adianta dizer que é gospel e não tem nada que edifique também, não adianta. Então a gente tem que procurar alguma coisa que tem letra. Então essa foi a tua dificuldade, Bia. E voltando um pouquinho àquele termo que tu falou, esse teu lado masculino que tu falou que aflorava ali, como tu conseguiu vencer isso? Tu ainda estava forte ou tu já tinha decidido como é? Tava forte, até porque... E tu colocou isso também diante do Senhor, como é que foi? Isso. Foi muito difícil para mim poder... Até porque quando tu tem... Que é um assunto meio até polêmico, né? Isso, é polêmico. Por isso que eu tô igreja, meio... é muito difícil. Mas às vezes tem alguém que tá olhando a gente que tá talvez nessa situação. Exatamente. Ou que vive isso e às vezes não compreende. Bom, como a gente tá aqui no Pode Falar, né? Então eu vou falar claramente. Então, eu tinha o gosto Você tinha a atração. Pelo desejo. Isso, vocês estão entendendo, né? Então, quando eu cheguei na igreja, eu tive uma atração por alguém. Uma menina, no caso, né? Então, eu falava assim, não, isso não pode, isso não é bom pra mim, o Senhor não gosta disso. Senhor, tira isso de mim, sabe? Não dá. Aí... não dá pra eu continuar com isso, sabe? E aí eu fui pedindo. Com o tempo, fui pedindo pro Senhor pra ele tirar isso, tirar aquilo. E aí, com o tempo, foi, sabe, acalmando, foi tirando. E hoje em dia não tem mais nada, graças a Deus. E uma das coisas, assim, que realmente foi algo que aconteceu e hoje eu fico assim, caraca, foi muito top isso, sabe? É que eu pedi pro Senhor pra ele tirar todas as pessoas que não era da vontade dele. E teve um tempo que eu não tinha mais ninguém. Ao teu redor. Sim, não acredita nisso? Eu estava só. Eu estava no deserto. Totalmente. E aí eu fiquei, tipo, eu não tinha mais ninguém. Nenhum amigo, era nada. Só tu e Deus. Era só eu e Deus. E a mamãe e o papai lá em casa, só. Aí eu não tinha mais entendeu isso ninguém. como? Eu entendi assim, porque eu falei, que é difícil às vezes lidar com a solidão, né? Isso. A gente se sente rejeitado, talvez sozinho, abandonado. E como é que tu viveu esse processo? Aí foi Como difícil. É que tu enxerga hoje? Porque eu gosto muito de conversar. Eu gosto muito de sempre estar ligando pra alguém, conversando no telefone, mensagem, tudo, mandando reels, né? Eu sempre gosto de fazer essas coisas. E eu não tinha mais ninguém. Dava sozinha. Eu mandava pra quem? Pra mim mesmo, né? Entrei no estado de esquizofrenia. Aí depois eu fiquei assim, eu falei, Senhor, eu tô muito triste com isso, mas que seja feita a tua vontade. E aí, com o tempo, o Senhor foi colocando pessoas na minha vida, me ajudando a avançar com Ele, no caso, avançar nessa vida cristã, a então, me você sentiu que aquele mais. momento fazia parte do processo, Deus ele estava te preparando, te limpando, peneirando talvez as tuas amizades para te colocar num outro lugar. É isso? Exatamente. Aí foi aí que eu fui começar a realmente a ter amizades aqui na igreja, né, com os pessoas. E aí minhas amizades já da escola já não tinha mais, já era só eu e Deus. E aí aí chegou até pessoas falar assim, mas tu nem fala mais com a gente, porque tu não manda mais mensagem, por que a gente não faz mais isso e tal? Aí eu já falava, gente, não dá. Aí eu até cheguei, como eu era, no começo eu era muito severa, sabe? Muito severa comigo mesmo. Aí eu falava na cara, eu falava assim, é porque luz não se mistura com treva. Aí eu não saía. Radical já. Radical, eu falava assim, é que hoje eu sou crente e vocês não são, então eu não quero mostrar com vocês só isso. E aí pronto, acabou. Aí eu fui bem radical com meus antigas amizades amigos, no antigos começo. Amigos. Isso, mas hoje em dia eu já não falo isso, né?
Hoje em dia a gente vai amadurecendo também, né? A gente não faz coisa desse jeito, né? Quando a gente tá no começo, né, do nosso relacionamento com Deus, a gente às vezes geralmente, às vezes é muito radical, né? Isso. E a gente vê que nem é sempre assim também, tem que ter um equilíbrio, meu Deus. Então, gente, recuperado desse ataque de barata, né? Gente, eu tenho nojo de barata, meu Deus do céu. A barata veio aqui participar do nosso videocast, ela né? se sentiu excluída, gente. Ela veio do nada aqui me atacando. E eu taquei o livro nela, mas ela sobreviveu. Não sei onde ela tá, ela fugiu. Deus me perdoe, porra, né? Mas não precisava ter colocado na Arca de Noé a barata, né? Eu acho que ela vem nadando. Bicho não morre. Dizem que se tiver uma bomba nuclear, a barata sobrevive, gente. Gente, eu queria ser uma barata. Eu acho que Deus nem criou a barata. Acho que foi o inimigo, gente. Porque como um negócio consegue sobreviver a uma bomba nuclear, gente? Eu acho que ela comeu da maçã daí. Eu acho que não foi nem cobra, foi a barata aqui. Olha a heresia, gente. Bia, voltando pra nossa conversa aqui, a gente tava falando sobre amizade. Sim. Então, tu falou que no começo era bem mais radical e tudo. E agora hoje, como tu lida com as amizades com as pessoas que estão fora da igreja? Sim. Né? Porque às vezes a gente tem... Ou a gente tem gente que é muito radical, né? O crente não tem amizade com ninguém. Não pode ter amizade só com o pessoal da igreja. E a gente sabe que não é bem assim, né? Até porque a gente tem que ser influência, né? A gente tem que dar essa, sabe? Mostrar pra pessoa o caminho que ela deve andar, que não é por aqui, é por aqui. Então, tu influencia a pessoa a fazer o que é certo. Qual é o melhor lugar pra ser luz? Se não no escuro, né? Exatamente. Então, eu acho que vai por aí. Então, o próprio Deus, né? Jesus, quando veio, ele não fez exceção de pessoa. Exatamente. Ele não se contaminava, ele não se, vamos dizer assim, andava, mas não era como, né? Então, acho que aí tem que manter um equilíbrio, né? Entre as amizades. Tu acha que conseguiu achar esse equilíbrio, Bia, entre as amizades? Como é que tu lida hoje com isso? Hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho poucos amigos, só que eu tenho bastante colegas, assim, pessoas que eu conheço. E, por exemplo, na escola eu conheço muita pessoa, só que eu falo com todo mundo. Tem que aprender a diferenciar, nem todo mundo é o nosso amigo, né? Amigo é uma palavra muito forte, pessoa é uma pessoa que tá com parceiro, que tá com você todo o tempo, e nem todo mundo é nosso amigo. Existem pessoas que a gente só, né, são colegas, que a gente vai conversar, mas isso não impede também da gente não, né, chegar perto. Por exemplo, graças a Deus, esse ano eu tô na mesma classe que a Laura, então a gente sempre tá junto. A gente vai pra todo lugar junto, 24 horas. A Laura é o mais jovem do conjunto também. Exatamente. E falando das pessoas, essas pessoas, eu converso com todo mundo. Só que sempre tem aquela parte, eu converso contigo, só que eu sempre tô ali colocando Jesus no meio, entendeu? Vamos ali, vamos pensar, vamos pra tal lugar, vai ter consagração tal dia, vai ter culto, vem pro culto e tal. Então eu sempre convido as pessoas pra poder vir pros lugares. Mesmo porque houve um convite pra ti, né? Isso. E que hoje tu tá aqui por causa de um convite. Então, exatamente. Né? Eu sempre digo assim, a gente tem que apresentar Jesus como a gente apresenta uma música boa que a gente ouviu, um filme bom, uma série. A gente tem tendência muitas vezes a falar, assiste aquela série. Assiste aquele filme, tem um filme muito legal que eu assisti. E a gente, às vezes, tem gente precisando e a gente não fala, olha, tem alguém que pode solucionar esse problema. Olha, vem, vai ser legal o culto. Olha, é culto dos jovens. Olha, tem uma célula ali. E a gente acaba não convidando, a gente compartilha tudo e não compartilha uma coisa que faz tão bem pra nós, né? Que faz parte, né, da nossa vida. Que é nossa parte do dia e a gente só compartilha, eu sempre digo, a gente só compartilha uma coisa quando é boa. A gente só vai dizer, eu te indico isso quando é uma coisa boa, ninguém vai indicar uma coisa ruim. Exatamente. Então, se aquilo nos fez bem, a gente tem que compartilhar com o resto. E como é ser uma jovem crente na escola, Bia? É meio difícil, porque assim, desculpa. As escolhas que a gente faz, por exemplo, tem coisas que eu não faço na escola. Tipo, as pessoas falam, bora fazer isso, bora fazer aquilo, eu não faço. Então, às vezes, isso faz aquele limite entre eu e a pessoa. Porque a pessoa fala, essa menina é chata, ela não quer fazer isso e tudo, sabe? Tem coisas assim... Tu impõe os teus limites e muitas das vezes isso tu percebe que é que as pessoas uma barreira. Aí eles começam a ficar estranhos comigo, pelo fato de eu não aceitar tudo que eles querem. Mas porque eu não vou fazer tudo, porque eu sei que aquilo não me convém, sabe?
Então, até teve um problema lá na escola pelo fato de uma decisão que eu tomei, porque eu sou delegada da minha classe. Então, por conta dessa decisão que eu tomei, que pra mim era uma decisão boa, e eu sei que era, só que pra eles não era, porque eles não enxergam as coisas da mesma maneira que eu vejo, sabe? Então, isso causou esse fato que hoje em dia ninguém fala mais comigo na minha classe assim. Ninguém gosta mais de mim na minha classe. E hoje em dia, eu não vou dizer que eu sou harcelê, sofro bullying, mas hoje em dia todo mundo fala nas minhas costas, ninguém mais quer fazer coisa comigo. Tu sente que tu é colocada de lado? Isso. E isso causou um desânimo muito grande em mim, assim, um momento. Até porque eu fiquei assim até um momento assim, tipo, eu não queria mais ir pra aula por conta disso. Eu não tinha mais aquela vontade de estar lá, sabe? E aí, voilà. E como tu lida com essa consequência do teu posicionamento? Tu decidiu te posicionar. Sim. E como é que tu lidou com essa consequência de tu perceber que as pessoas já não te tratam da mesma maneira, que tu vai ouvir certas coisas que não são legais? Como é que tu lida com tudo isso? Foi difícil no começo, só que depois eu comecei a ver que eu não sou como todo mundo, sabe? Eu não posso agir como todo mundo e que as minhas decisões, de uma certa maneira, têm um propósito, entendeu? Então, hoje em dia, eu vejo que as pessoas me tratam de uma maneira que não é muito legal, só que eu não faço da mesma maneira pra eles. Não é porque eles me tratam assim que eu vou tratar eles também da mesma forma. Não paga na mesma moeda. Exatamente. Então, em vez de retribuir essa raiva que eles têm contra mim, eu retribuo com amor. Então, eu falo com eles bem, eu sorrio pra eles quando eu vejo eles. E isso, acho que causa uma certa raiva nas pessoas, sabe? Pelo fato que eu sou assim. E hoje em dia eu só faço orar por eles, sabe? Não ligo mais. Eu tô bem hoje em dia, sabe? O que eu aconselho, assim, pra todo mundo, quando tem um problema, ore. Tu lida bem com isso, hoje tu entende que é o preço a se pagar. Exatamente. E aí hoje eu só oro por todo mundo da minha classe. Eu espero que, em nome de Jesus, eles vão um dia assim aceitar Jesus e realmente, sabe, ter uma nova vida. A gente queria ser tão bem posicionado como a Bia na minha época de escola. Eu não escondia que eu era crente, né? Mas também eu não saía gritando pelos tetos da escola, né? Porque realmente é muito difícil se posicionar contra a maioria. Quando a maioria acha uma coisa e quando você diz eu não acho isso, é muito difícil. É muito difícil ser contra a maioria e a gente é minoria, querendo ou não. E muitas das vezes as pessoas não entendem. Sim. Então eu não era uma pessoa tão bem posicionada assim. Eu fui lidar bem com isso depois, quando eu ganhei uma maturidade espiritual também. Mas eu era meio que ali. Se me perguntasse, eu falava, eu era crente, mas também não ficava dizendo, eu sou crente, a paz do Senhor pra tu, vem pra igreja, entendeu? E é uma coisa que hoje em dia eu assim, não me arrependo, mas eu falava, poxa, eu poderia ter, talvez umas pessoas que estivessem do meu lado, elas poderiam ter sido alcançadas por Jesus através de mim, se eu tivesse compartilhado. Sim. Eu compartilhava com pessoas muito mais próximas. Inclusive, depois eu fui vendo alguns amigos se convertendo depois. Eu falava, nossa, essa pessoa estava do meu lado e talvez ela poderia ter recebido essa palavra de mim, mas não recebeu, porque eu fui frouxo, não tive coragem, talvez, né, de me posicionar e dizer, não, olha, Deus, existe alguém no céu que pode te ajudar e tal. Então, queria ser tão bem posicionado como tu, Bia. E sabe, não é pra todos. Tem uma coisa assim, que é o fato que todo mundo, eu acho que sabe que eu sou crente lá na escola, é pela maneira que eu vou de coque, com uma Bíblia na... Eu vou com a Bíblia debaixo do braço, e um coquezão no... Eu chegando na escola assim, ó. E já chega dando brado de vitória e falando em línguas estranhas. E, assim, eu sempre, desde que eu aceitei Jesus, eu comecei a ir pra escola como eu vou pra igreja, com as mesmas roupas, assim. Porque, gente, tem crente, vamos falar, tem crente que é 007, né? A gente não sabe, a gente chega na escola, quem é essa pessoa? A gente não reconhece, porque é duas identidades. Uma é na escola e outra é na igreja. E já aconteceu assim, de uma vez eu fui pra escola e eu fui assim, vestida com uma saia debaixo do joelho, uma roupa bem vestida, como eu venho pra igreja. E aí eu passei e eu escutei uma pessoa falando assim, essa vai pra igreja? E aí, tipo assim, eu me senti, tipo,
glória a Deus que ele tá vendo que eu tô, mas eu fiquei meio assim, tipo, sabe? Aí ele falou, mas de uma maneira assim, zombando de mim, sabe? Ah, vai pra igreja. Eu já escutei isso várias vezes, porque eu quase sempre, eu não vou sempre vestida assim, mas todo mundo sabe que eu gosto de me vestir assim, entendeu? E outro fato, falando sobre esse problema que teve aí na minha sala, eu fiz uma coisa que eu não tô falando isso pra me exaltar, sabe? Mas é algo que eu gostaria de compartilhar. E que eu, assim, eu falo isso porque eu aconselho as pessoas a fazerem também. Se, no caso, acontecer a mesma coisa que teve comigo. Uma vez eu tava no culto e eu ouvi falar que o pastor falando que muitas das vezes, às vezes, acontece coisas nas nossas vidas que não é da nossa parte de pedir perdão, porque foi a pessoa que nos fez mal. Só que da gente pedir perdão vai causar aquele na cabeça da pessoa. E o que eu fiz foi que um dia eu decidi, o Senhor falou comigo no culto, e eu decidi preparar um texto e chegar na minha classe e falar pra eles. E o que eu fiz foi isso. Teve um gutê na minha classe, teve um momento... Tu chegou a fazer isso? Eu cheguei lá e eu pedi perdão pra eles. Sendo que, sabe, foi eles o erro não tava em ti. Isso. E aí eu cheguei e pedi perdão, falei... Eu pedi perdão e tudo, falei desculpa por o que eu tenho feito, talvez não foi a intenção... Não, talvez minha intenção não foi a de vocês. Mas eu falei tudo aquilo, sabe? Eu cheguei até a me emocionar naquele momento. E aí eu falei tudo. E aí como eles reagiram? Aí, no momento, a professora falou, todo mundo perdoa. Aí... Tacaram ovo em mim. Aí, depois, na hora, todo mundo falou que me perdoava e tudo. Mas aí a situação piorou. Tu acredita? Piorou na minha classe. Meu Deus. Depois de eu ter pedido perdão pra eles na frente, assim, tipo, de todo mundo, eles pioraram a situação. Eles continuaram a me criticar e a situação piorou de certa maneira. E foi isso, mas eu falei, bom, eu fiz a minha parte, então meu coração tá em paz. Em paz, sabe? Eu fiz a minha parte e o Senhor vai fazer o resto. E aí hoje eu tô tranquila, tranquilaça, assim. Legal. É complicado, é difícil, é uma coisa a se lidar. Bom, Bia, tem alguém que tá na igreja já ativa, né? Tu tem cargo já na igreja. E como é que tu lida? Porque a gente pensa que não, mas jovem não tem problema, né? Quem dera, né? Queria não ter. Sendo que eu não sou tão jovem já assim, né? Então, mais uma pequena lágrima já saindo do meu rosto, dos meus olhos. Mas, gente, ser crente, como é lidar com cargo na igreja, com escola? E eu sei que a Bia também, eu falei de fogo no começo, talvez a pessoa não pegou a referência, mas a Bia é pompier volontaire, né? Sim. É um sonho que a Bia tem. Como é lidar com tudo isso, Bia? Estar presente nos cultos, responder com as tuas responsabilidades na igreja com teus cargos, participar do conjunto, responder com as tuas responsabilidades lá do bombeiro. Como é que faz para manter um equilíbrio com tudo isso? Sim, no caso, eu não vou dizer assim que é pesado. Porque quando tu faz algo com amor, se torna menos pesado nas tuas costas, sabe? Não se torna aquele fardo. Se tu faz aquilo com amor, se torna... Aquilo vai, assim, só vai fluindo, sabe? Então, é meio pesado pelo fato que, terminou a escola, terminou 18 horas, o culto é 19, meu Deus, eu tenho que fazer rápido pra estar na igreja. E eu tenho que chegar cedo porque eu tenho que estar na porta pra poder receber as pessoas. Sabe, a Bia fica na portaria. Isso, aí tem que estar lá. Aí chega, ora rapidinho, tem que chegar, aí pega o nome da pessoa e vai fazer isso. Aí é meio pesado às vezes, assim, meio cansativo. Mas eu acho assim que tu consegue lidar com tudo isso. Sabe? Porque com amor, quando tem amor, quando a gente faz o que a gente gosta, é bem mais fácil de lidar com tudo isso, né? Aí, conforme falando do bombeiro, lá é meio, vamos dizer assim, é meio pesado. Porque, de certa maneira, é um trabalho, assim, que a gente tá aprendendo. E é uma coisa séria, não é uma brincadeira, uma coisa séria, exatamente. A gente não faz, não é assim, não é um brinquedo, a gente faz aquilo dali como se fosse realmente um trabalho, entendeu? E é um lugar que não é cristão. Então, eu tenho que dar meu bom exemplo lá. Sendo que eu tô, de certa forma, trabalhando pro Estado, entendeu? Então, é um lugar onde eu tenho que dar bons exemplos e eu tenho que realmente estar lá para poder fazer o que eu devo fazer. Mostrar que tem uma boa cidadã, que tem uma boa cristã. Exatamente. Então, tem que ter tudo isso junto, entendeu? Daí, todo mundo sabe lá que eu sou crente também. Até pelo fato que eu falo disso, eles já me perguntaram, já me viram arrumada pra vir pra igreja, já me viram na igreja. Então todo mundo já sabe isso. E como é que tu lida? Eu acredito que sempre foi um sonho, né? Tem um sonho de se tornar um dia bombeira.
de verdade. E como é que tu lida com esse sonho e a fé ao mesmo tempo? Porque eu vou falar daqui a pouco de chamada. Como é que tu lida, assim, né, com tudo isso? Então, falando do sonho, né? Não foi de sempre, assim. Não foi meu sonho de sempre. Bom, é um trabalho que... Um trabalho que acho que todo mundo já teve o sonho de ser, de ter. Eu né? nunca. É médico, medicina, no caso, a fazer medicina. Meu sonho eu sempre... é ser retraité. Meu sonho é me aposentar. Eu queria me aposentar amanhã, descobrir. Então, ou ser herdeiro também. É uma coisa boa, esse é um né? sonho que trabalho, eu tinha, fica lá. Papai não deixou nada de herança pra nós. Quando eu tava no Brasil, meu sonho era de ser médica, né? Só que aí chegando aqui, porque lá não tem. Lá é um lugar muito pequeno, então não tem bombeiro lá, entendeu? Não aí tem nada lá. Essa profissão. Não tem nada lá. Tem nem fogo. A gente cozinha. Não tem nada. No sol. Lá a gente com balde assim, você quer apagar fogo da casa, vai com balde. Não tem nem fogo lá. Tem nem fogo. Nem existe fogo lá ainda. Aí tá, bom. Então esse sonho começou aqui porque uma amiga minha me fez essa proposta. Ela falou, olha, eu vou começar essa formação aqui, eu vou me inscrever. Tu não quer fazer também? Bom, eu vou fazer. Aí pra mim eu nem gostava disso. Eu falei assim, bom, vou fazer porque talvez é uma oportunidade, né? Aí eu fui lá, cheguei, aí eu falei, mãe, olha aqui, eu vou fazer isso aqui. Ela falou, legal. Tá bom, pode escrever. Eu falei, vamos me inscrever. Aí eu fui, fiz o teste, passei. Nossa, e uma das coisas, no dia que eu fui fazer uma das provas, que no caso foi os 2 quilômetros que eu tinha que correr pra poder, né, ser aceita. Física. Eu não tava, uns dias antes, eu não tava conseguindo fazer nem 1 quilômetro, tu acredita? De corrida, porque eu não fazia esporte quando eu tava no Brasil. Fui fazer esporte quando eu cheguei aqui. Exatamente. E aí eu não gostava, não fazia e tudo. E aí eu não conseguia fazer nem 1 quilômetro. E como foi que aconteceu? Aí tu acredita, aí o que aconteceu, gente, sempre tem Deus no meio, né? Aí eu orei, falei, Senhor, faça a tua mão de Deus. Era a mão de Deus. Exatamente. Aí eu, Senhor, não sei como é que tu vai fazer isso aqui, mas, sabe, pega o controle e dá vai. Dá um choque aqui na minha perna, assim, pra mim sair correndo que nem louca. Chegar o flash logo, né? Aí chegou o dia. Tu acredita que eu fiz os 2 quilômetros em menos de 12 minutos e ainda ajudei os outros a terminar de correr? Em 12 minutos? Porque tinha que fazer os 2 quilômetros em menos de 12 minutos. Nossa. Eu fiz e ainda consegui fazer uns 2 tours ainda, porque era no estádio, né? E eu ainda ajudei os outros a terminar de fazer a corrida, sendo que eu não conseguia fazer nem 1 quilômetro. E eu fiquei, meu Deus, tipo, não fui eu que corri aí, sabe? Foi o Senhor, porque ele pegou e foi, né? E qual é a parte mais difícil de ser bombeiro? É os pesos das coisas que são pesadas, então tu precisa ter músculo, tu precisa te dedicar àquilo. Tu não pode ficar esperando que tu chegue lá e dê tudo certo. Tu tem que te preparar pra estar lá, entendeu? Até porque tem muito material a aprender, tem muitos nomes que tu precisa aprender, tudo é em abreviação. Então, tudo isso é um estudo e uma dedicação. Se tu não te dedicar àquilo, não tem como tu conseguir, entendeu? Legal. Porque tu tem que aprender. E qual a parte mais legal? A mais legal é descer aquele ferro. Eu já desci uma vez, mas a gente não desce lá, gente. Não pode ainda, né? Vocês não podem. Mas eles nem descem lá até, porque eles não... Desce de elevador aqui no Curro. Isso que é mais chique. Isso que a gente liga, demora 10 horas pra chegar, a gente até descer do elevador lá. Não, mas olha uma coisa. Antes eu era desse, eu falei assim, ele pega muito tempo a chegar. Mas quando tu tá ali, tu participa daqui, tu vê o porquê que eles pegam o tempo. Então, hoje em dia... Tem que colocar meia. Não é isso, mas... Maquiagem. Porque acontece muitas coisas lá, não é assim. O que demora então, Bia? Desvenda esse segredo pra gente. Então, por que demora pra eles chegarem? É que a gente tá tomando cafezinho lá. É o que eu falei. Não, é muitas coisas que acontecem, sabe? Mas enfim, a parte mais legal é o fato que, por mais que é um trabalho, mas a gente ri bastante, a gente faz tudo com diversão. Com senso de humor. Senso de humor, é um lugar... É um lugar que eu tenho paz tirando a igreja. Tipo, é um lugar que eu mais gosto de estar é na igreja. E tirando a igreja, o lugar que eu mais gosto de estar é lá. É um lugar que eu me sinto muito bem, eu me sinto leve. Mesmo se é um lugar que eu faço muita coisa pesada, mas é um lugar que eu gosto tanto, que quando eu tô lá, eu fico tão bem, assim, sabe? Eu posso estar no meu pior dia, mas se eu colocar meus pés lá, eu fico bem, assim, Nossa, sabe? Gosta mesmo, né? Porque eu tenho amor, tipo, de estar vendo lá, me faça limpar o chão que eu fico feliz limpar toda a ocasião, né? Mas assim, realmente é um lugar que eu gosto bastante.
porque eu tenho amor por aquilo, né? Então, e outra coisa que eu queria falar sobre isso é que uma vez o Senhor falou comigo através de uma irmã e ele falou comigo... Ele falou que eu tava orando. Eu falei assim, Senhor, é realmente da tua vontade que eu faça essa formação? Que eu trabalhe com isso? É da tua vontade que esse seja meu futuro trabalho? E eu tava esperando uma confirmação, porque eu não queria fazer um trabalho que fosse da minha própria vontade, que no futuro não desse certo. E o Senhor foi e usou uma irmã pra falar comigo. Ele falou que era um trabalho pra mim, que eu não ia somente salvar vidas, mas ia salvar almas. E quando ele falou isso, cara... uma confirmação. Isso, quando eu escutei isso da irmã, aquilo foi um choque, assim, pra mim. E eu fiquei emocionada naquele momento. Eu chorei muito, assim, porque agora o meu grito é isso, sabe? O meu foco, o meu alvo é isso. O propósito de estar lá não é apenas um acaso, tu tá lá dentro, né? Exatamente. E é algo muito importante, porque às vezes a gente... É algo que talvez quando a gente é jovem a gente não pensa em colocar a nossa profissão, o nosso sonho diante do Senhor para pedir, Senhor, é isso mesmo? Porque a gente sabe que na realidade um trabalho de bombeiro não é fácil, né? São muitas renúncias, não é um trabalho que foi feito para todo mundo. Tem questão de horário, tem questão, né? Tem questão física, né? Se as pessoas estão preparadas. Tem o psicológico, né? É muito importante, porque você precisa lidar com muitas situações complicadas e se deparar com situações muito difíceis, de acidente. Então tem que estar preparado. E às vezes a gente acha que está preparado, às vezes Deus não preparou a gente para aquilo. A nossa área é outra. E às vezes a gente sonha com uma coisa que não é aquilo que o Senhor quer pra gente. Então eu acho muito legal de tu ter colocado isso diante do Senhor e dizer assim, Senhor, é isso mesmo. Porque o meu sonho é esse, mas será que o teu sonho também é esse? Exatamente. Será que eu estou bem posicionada? Esse é o propósito da minha vida? Então, eu já aproveito a deixa que tu tenha falado disso para falar sobre o teu chamado. Tu falou no começo que tu tem um chamado para a palavra, foi confirmado através da pessoa, da irmã Samia, né? E tu falou também sobre o fato de ter confirmado, de estar lá, que essa é uma profissão que Deus colocou lá dentro. Como é que tu equilibra isso? Tu acha que é o combo, funciona os dois juntos? É uma coisa que vai ser paradoxal? É uma coisa que vai divergir? Ou não, tu consegue juntar aquilo e entender? Porque tem gente que às vezes não entende, né? Porque às vezes todo mundo pensa que todo mundo na igreja foi chamado para cantar e para pregar. E nem sempre é assim, né? Não existe só isso na casa do Senhor. Tem pessoas que foram escolhidas para coisas específicas e existem coisas que são ferramentas. Por exemplo, o fato de ser pregadora não te impede de ser médica, ou de ser advogado, ou de ser bombeiro, ou de ser outra coisa, né? Como é que tu lida com tudo isso, Bia? Então, logo que tem a parte de sempre estar ligado, sabe? Sempre estar ligado com o Senhor. Tem que sempre ter um momento ali pra te dedicar àquilo. Tu não pode deixar de ler a palavra, tu não pode deixar de dedicar àquilo. E tu também... E aí, na minha parte como bombeira, eu não posso deixar também de deixar de estudar pra aquilo também. E... bom... Tu acha que essas duas coisas funcionam junto? Isso que eu tava pensando ainda agora, que teve um momento assim que eu tava pensando assim, eu falei, Senhor, isso vai dar certo, realmente, assim, porque eu falei assim, Senhor, se eu vou me trabalhar como bombeira mesmo, coloque os horários que não tem, que no dia que eu não tenho culto, pra poder, né, não perder, né, pra poder estar trabalhando ali, mas não deixar de ir pro culto por causa de trabalho, sabe? Eu sempre pensei nisso também. Mas aí eu acho que realmente, depois de tudo que eu ouvi falar, sabe, depois de tudo que o Senhor falou comigo, eu acho que realmente é um propósito, sabe, e acho que é um combo também, a parte de pregar a palavra e de estar naquele métier, naquele trabalho, até pelo fato que, vamos dizer, aconteceu um acidente, né, aí eu vou lá, cheguei no lugar, eu que tô me ocupando da pessoa, aí eu chego, falo com a pessoa, eu vejo se a pessoa tá bem, e começo a falar de Jesus, naquele momento eu começo, e imagina naquele momento, as últimas palavras da pessoa, a pessoa aceita Jesus e pão. Foi, entendeu? Então, esse é um dos fatos que eu penso muito. O meu sonho, assim, é chegar assim, não pra pessoa morrer, tá? Não pra pessoa morrer. Mas... A Bia só vai intervir quando a pessoa morrer. Não, assim, gente, a pessoa tá morrendo, chama a Bia. Não é isso, mas um sonho, assim, uma coisa que eu penso muito é, tipo, chegar num lugar, a pessoa tá quase à beira da morte e a pessoa citar Jesus naquele momento. E, nossa, isso é o melhor presente que eu posso ter, assim, sabe? E
eu fico pensando muito assim na maneira, tipo, se Jesus um dia me mandar pra algum lugar, como é que eu vou trabalhar com bombeiro e estar em outro lugar fazendo missão? Eu fico pensando nisso. Será que você vai me enviar pra algum lugar? Será que eu vou ficar por aqui mesmo? Ou será que eu vou trabalhar em outro lugar e ficar por lá mesmo, sabe? Eu fico pensando nisso. Mas eu falo, Senhor, faz da tua maneira. Eu sei que o Senhor, ele faz coisas da maneira certa. E é bom pra gente. Ele faz... A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, ele nunca vai fazer as coisas de uma maneira bagunçada. Sempre vai ser organizadinho. E a gente também precisa saber que Deus, ele faz coisas da maneira certa e a gente precisa deixar ele fazer, entendeu? Não devemos intervir. A gente fala intervir? Depende do que tu quer falar. Tipo, entrar, se meter no que ele deve fazer, entendeu? Intervir no agir dele. Exatamente. Deixar ele fazer da maneira que ele deve fazer, entendeu? Não querer fazer da nossa maneira. Confiar também, né? Exatamente. A própria palavra de Deus diz que a gente espera no Senhor, né? A gente precisa esperar. Aquele que espera no Senhor, né? A fé que faz a gente esperar e crer que aquilo que Deus está traçando pra gente é o certo, né? Exatamente. Já começa por aí. A gente tem que confiar em Deus. Se a gente passa, como eu acho que eu falei isso em algum episódio que a gente já gravou, que às vezes a gente tem que entender que a gente é copiloto, é Jesus que comanda. Exatamente. Ele que é piloto e ele conduz o carro onde ele acha que é, e às vezes a gente quer tentar intervir, quer colocar a mão no volante, e a gente é apenas copiloto, a gente tem que deixar Deus guiar a nossa vida. Isso. Bia, tu também faz um trabalho muito legal de evangelismo, de compartilhamento de palavra nas tuas mídias sociais, tu é bem ativa. Ao contrário de mim, né? Que sou um pobre preguiçoso. Gente, para quem quiser administrar minha rede social, mande o seu currículo aqui para produção. Que eu preciso, gente, eu sou terrível, gente. Meu Deus do céu. Mas enfim, isso é história para outro dia. Pô, tu tem teus louvores que tu compôs. Pois é, é esse que é o problema. Eu tenho coisa no trabalho. Gente, eu sou terrível. Eu sou muito preguiçoso para gravar vídeo. Eu sou terrível. Enfim, mas eu vejo que a Bia é bem ativa nas redes sociais dela. Ela faz live, ela grava vídeo, ela faz momento de oração, ela faz devocional junto com a galera. É uma coisa que eu nunca fiz uma live, pra vocês terem ideia. Porque eu tenho vergonha alheia. Eu sou muito estranho. Eu acho que Deus, por favor, me ajude. Sim. Mas como é que tu lida com tudo isso, Bia? Então, porque também é complicado. Quando você põe a sua cara nas redes sociais, né? Tem que estar pronta também, né? Ter cuidado no que tu vai falar. Ter cuidado, né? E ter testemunho também, né? Porque todo mundo tá te vendo. Exatamente. E né? Um tá esperando pra acusar, né? Ah, mas tu não diz que é crente, né? Tu que faz live, como é que tu lida com tudo isso? E de onde veio essa ideia? Ou veio muito naturalmente? Ou tu usa facilmente? Sei que a galera de hoje em dia já nasce com um tablet na mão, né? Minha irmã... A gente é uma coisa... Essa geração, assim, parece que aprende sozinho, né? O dedo já vai, entra no YouTube, já nasce tudo programado já agora. Sim, bom, falando a verdade, falando sobre essa parte, faz um certo momento que eu não posto alguma coisa, eu não faço live, todo mundo sabe disso, porque todo mundo vê, né? Tá preguiçosa, que nem eu. Mas isso começou porque, eu até falei, será que eu devo mesmo fazer isso? Porque... No começo eu tava falando assim, será essa coisa da minha cabeça? Será que eu devo realmente fazer isso ou não? Né? Aí eu falava falando, Senhor, se for da tua vontade, fala comigo e vamos nessa, né? Aí o que aconteceu? Um certo dia assim, eu falei assim, bom, vou gravar um vídeo. Nunca tinha feito na minha vida. Nem se falar direto com câmera, eu até gaguejo de vez em quando assim. Mas aí eu falei assim, bora fazer um vídeo. Aí eu me preparando pra poder fazer o vídeo, né? Aí eu comecei, vai ser hoje. Aí a minha frase eu até tenho um irmão, né, que é o irmão Jefferson, né, lá de Caiana. Ele fala sempre isso, quando ele me vê, ele fala assim, a paz seja a todos. Porque é a minha frase que eu falo nos meus vídeos. É a frase que eu sempre falo nos meus vídeos, né. Aí como que eu vou começar meus vídeos? Aí um dia eu peguei e falei, a paz seja a todos. Aí continuou. Aí agora toda vez que eu faço vídeo, eu sempre falo isso. E eu acho que meu primeiro vídeo foi um vídeo da bicicleta. Eu comecei a gravar um vídeo em casa. E eu fiz. Da bicicleta? Não tô entendendo. Calma, eu vou explicar.
Calma, gente. Vou te explicar. Jess, eu tinha acabado de sair da escola. Eu tinha 1 hora de intervalo entre uma hora e outra. Sim. E como eu vou de bike pra escola, e a minha escola fica, tipo, a 5 minutos daí de casa. Então eu tenho 1 hora pra ficar em casa fazendo nada, me preparando pra outra aula. Eu fui pra casa, como eu sempre faço, pra poder comer, né? Porque eu sempre como, eu vivo pra comer. Aí, cheguei em casa e falei, bom, vamos fazer o vídeo. Tava dedicado, né? Já tinha preparado o que eu ia falar na escola mesmo. Cheguei em casa, eu vou gravar o vídeo. Cheguei lá, vai ser todos... Não, tá bom. Eu refiz o vídeo, acho que eu passei 1 hora tentando fazer um vídeo. Bem-vindo. 1 hora, Jess. Eu pra gravar um vídeo, 200 vídeos. E eu fiz e refiz e refiz. Pra lixeira lá, porque... Aí eu... Não, senhor, acho que o senhor não quer falar, não. Acho que hoje não é o meu dia. Acho que não vou falar hoje. Vamos deixar isso pra hoje. Talvez isso seja uma mensagem pra outro dia, né? Aí eu, bom, deixa pra lá. Peguei a bicicleta e comecei a ir. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer vídeo agora. Aí eu peguei e comecei a me gravar. Aí eu, pai do senhor é todos, e comecei a falar. E fluiu, assim, sendo que eu tava na bike, indo pra escola. E fluiu, e foi o vídeo. Aí depois todo mundo falou, nossa, e veio as pessoas falar comigo sobre o vídeo. E assim foi. Aí isso te motivou, aí você começou a gravar sempre. Aí eu nunca gravo um vídeo por querer, assim, tipo, hoje eu quero gravar um vídeo. Não. É quando o Senhor toca no meu coração. Tu sente alguma coisa, eu tô lendo uma mensagem pra compartilhar. Quando eu tô, por exemplo, tô lendo a Bíblia, o Senhor fala, baixa comigo, ele fala, grava um vídeo. E aí eu vou lá e gravo um vídeo, entendeu? Ou senão eu tô aqui orando, o Senhor grava um vídeo. Eu vou lá, gravo um vídeo. Aí já aconteceu de fazer live, né? Aí o programa... Olha, pra te falar uma coisa que veio na minha mente ainda agora falando sobre a bicicleta. Tem muitas das vezes onde a gente programa muito pra fazer alguma coisa. Sendo que, às vezes, o Senhor ele faz nas horas que a gente menos imagina, entendeu? Só acontece. Às vezes a gente programa tantas coisas, assim, a gente sabe, ai meu Deus, como é que eu vou fazer e tal. Sendo que o Senhor ele faz nas horas menos improváveis, sabe? Menos que tu nem pensa que tu vai fazer naquela hora, mas acontece, entendeu? Então, olha, eu já tentei organizar, assim, com uma pessoa pra fazer uma live. Nunca fizemos essa live. E uma pessoa do nada veio assim, a gente fez a live. Do nada. Pra ver que as coisas não acontecem assim como a gente realmente quer. As coisas, sabe, vai fluindo com o tempo. E foi. E assim eu continuei a fazer. E eu sempre tento colocar uma mensagem, por exemplo, um versículo e tudo. Quando toca no meu coração, eu vou lá e posto um versículo. Porque pra mim pode não ser nada naquele momento assim, me tocou, mas foi isso, vou colocar. Mas talvez que a pessoa vendo aquele versículo, ela vai falar assim, nossa, eu tava precisando, sabe? A pessoa, ela passa o stories, nossa, eu tava ainda agora ia falando nisso e veio aqui. Então, pequenas coisas, talvez pra gente não pode ser muita coisa, mas pequenas coisas pra uma pessoa pode ser grande pra ela, pode mudar a vida de uma pessoa, entendeu? E tu tem intenção de continuar? Como é que tu tem? Qual é o teu plano? Como é que tu vê? Ou tu tem novas ideias? Ou não? Eu pretendo me dedicar mais, sabe? Eu pretendo me dedicar mais, me focar mais nisso. Até porque eu comecei, então não é agora que eu vou abandonar, entendeu? Então eu pretendo sim continuar a fazer de uma maneira diferente, talvez. Se dessa maneira que eu estava fazendo não fluiu muito, talvez que de uma outra maneira. Uma outra estratégia. Então, no caso, orar mais e tentar realmente fazer com que isso continue. Porque a gente sente falta de conteúdo assim na internet, né? A gente tem conteúdo hoje, claro, a gente acha de tudo, mas se a gente for comparar, né, tem bem mais conteúdo de outras coisas que coisas bíblicas, coisas cristãs, uma coisa que vai te motivar, uma coisa que vai trazer uma palavra legal, uma palavra de paz, de ânimo, de encorajamento, né? É difícil a gente achar. Mas talvez Deus tenha levantado algumas pessoas para fazerem isso, para usar essa arma, né, que é uma ferramenta. Eu sei que é uma ferramenta muito forte. Hoje em dia, a gente, como jovem, a gente passa muito tempo, né, nas redes sociais, às vezes até demais. E a gente precisa que esse lugar seja ocupado também por conteúdos bons também, né? Exatamente. E que alcance essa ferramenta. Eu tô aqui, a pessoa tá lá do outro lado do mundo, mas ela pode ser alcançada também com um vídeo, com uma mensagem, com um versículo. Exatamente. Então isso é muito bom. Bia, estamos chegando no final já do nosso bate-papo aqui. Felizmente. E, nossa, passou rápido, viu, Bia? A gente fala demais. E hoje de manhã a gente teve a nossa consagração, né, com a mocidade aqui da DDI Curru. E foi uma manhã, graças a Deus, abençoada na presença de Deus. O que tu achou dessa manhã? Nossa, foi muito bom. Foi muito consagração. Bom. E
E assim, sabe? Sempre quando eu vou pra qualquer lugar, qualquer evento que eu sempre falo, Senhor, me enche de ti, sabe? Fala comigo e que seja feita a tua vontade. Se for pra me usar, eis-me aqui. E assim ele faz, sabe? Uhum. E aí, eu chegando aqui, eu falei, eu tava cansada, né? Eu com sono, chegando assim, um olho aberto, outro fechado. Uhum. Mas foi muito bom mesmo. Cantamos aí quase 50 hinos da harpa. Foi muito bom. A pessoa ainda errava no cantava hino de sangue, eu tinha que repetir de novo. Então, você vai cantar outro hino. Outro hino, enfim, né? O caos aí. Não vamos citar, não. Mas foi, né? Graças a Deus. Mas graças a Deus foi. Foi muito e bom. A palavra foi muito boa, né? Foi ótima, nossa. E, assim, foi uma palavra muito longa, mas que foi muito rápida, porque tava muito interessante, sabe? E foi, tipo, tranquila, assim, foi sabe? Foi tranquila, muito bom. Aqueles pãozinhos que Deus te dá, assim, entendeu? Fresquinho. Foi muito bom sobre uma temática que, às vezes, às vezes a gente pensa que, já foi falado e tudo, mas sobre a importância, né, de se levar à presença de Deus, né? Tem Olha, falando nisso, tem uma frase que eu gosto muito, até botei na minha bio do Insta, enche o coração e a mente com a palavra, até que ela se integre à sua vida. Nossa, então, e agora essa frase sempre vem quando eu escuto qualquer pregação. Por mais que seja uma pregação que a gente já escutou, mas a gente precisa ouvir, até que aquilo venha a realmente, até que a gente venha a viver aquilo, entendeu? Penetrar em nós, enquanto tu não viver aquilo, não vai bastar tu parar de escutar, entendeu? Porque tu vai escutar uma vez e tu não faz, então não vai adiantar nada, entendeu? Então, sabe, busque até realmente aquilo vir, você vir realmente a viver aquilo, sabe? Uhum. Então nunca é demais escutar, nunca é demais buscar, nunca é demais orar, entendeu? Então nada é demais, assim, quando tu é cristão e quando tu busca, assim, a presença do Senhor, nada é demais. Com certeza, eu acho que tem coisas que precisam ser retratadas e faladas várias vezes, até que entra na nossa cabeça. Isso. Eu falo mesmo por mim, durante a minha adolescência, eu tive que ouvir coisas várias e várias vezes para me poder assimilar e colocar em prática na minha vida. E eu amo essa passagem que foi a irmã Josa que nos trouxe a palavra hoje, né? Essa passagem que fala quando o Moisés fala com Deus, Senhor, se você não for com a gente, se tu não fores conosco, a gente não sai daqui. Eu amo essa passagem, eu acho essa passagem muito linda de Moisés lutando ali com Deus, orando para Deus, falando, ó Deus, a gente não sai daqui, a gente não tira o pé daqui enquanto tu pode dizer que vai anjo, a gente quer a tua presença, a gente não quer sair daqui. Se tu não fores com a gente não vai sair daqui. Inclusive eu tenho uma música que eu compus há um tempo atrás, quem sabe um dia sai essa música, mas eu escrevi sobre essa passagem. Spoiler. Nossa, eu amo essa música porque fala assim sobre a importância de se ter a presença, de se levar a presença de Deus, né? A gente falava, a arca que representa a presença de Deus era a arca, ela precisava ser levada nos ombros. Sim. E acho isso muito uma parte lindo. Onde, sabe, a gente sempre escutou, mas quando eu escutei hoje realmente, assim, com o coração, eu falei, nossa. Ela falou, né, do fato que para eles carregar aquela arca da aliança, o Moisés falava para eles se lavarem, né, para eles se purificarem para poder levar. Então, eu fiquei assim, sabe, eu falei, nossa, para poder mostrar que, sabe, a presença do Senhor não é nada. A gente não pode levar ela de qualquer maneira. De qualquer maneira, exatamente. Você precisa se purificar, você precisa estar... Não é chegou e fez da maneira que você quer, é da maneira que o Senhor quer, entendeu? Então, até uma parte que eu tava nesse momento aqui, eu tava lendo o livro os primeiros livros, no caso, não sei se era Êxodo, que eu tava lendo, que falava sobre isso, mas eu acho que era até. E eu tava lendo o livro, enfim. E aí, o Senhor tava falando da maneira que eles deviam fazer o templo e tudo. Então era tudo uma organização. Cheio de detalhes, e eles tinham que fazer daquela maneira. Pra ver que as coisas de Deus não é de qualquer maneira. Exatamente. Tem uma maneira de se fazer. É organizado. Você não chega e faz da maneira que você quer. Você tem que seguir regras. E isso não muda hoje. Hoje a gente tem regras na igreja a se cumprir.
muitas pessoas não cumprem o que eles devem fazer. Eles querem fazer da maneira que eles querem. Até porque hoje em dia tem muitas igrejas que permitem muitas coisas que não deveriam permitir. Até porque, voilà, é uma igreja, tu sabe, há um Deus que pode tudo, e um Deus santo, porque, sabe? na realidade, o que a gente tá vendo, as pessoas querem que Deus se adapte à sua realidade. Isso. A gente não quer mais esse evangelho onde a gente precisa se adaptar, se moldar para a gente entrar dentro. A gente quer que a Bíblia mude, a gente quer que Deus mude, a gente quer que a igreja aceite a gente servir a Deus como a gente bem entende, e a gente sabe que não é assim, né? Não é desse jeito, não é bem assim. Existe, como tu falou, existem regras e existem maneiras específicas que Deus pede pra gente fazer as coisas para ele, né? Para carregar a glória dele. Para carregar a arca era no ombro. Não tinha história. Podia construir o carro mais lindo que fosse, mas é no ombro. Eu acho isso lindo, porque não é na carroça, é no ombro. Você vai ter que sentir, e às vezes a arca pesa, né? Às vezes levar a presença de Deus pesa. Tem uma responsabilidade grande, ela pesa às vezes no ombro, mas é aí que a gente tem que levar. Mas ela é um peso, mas ela também é um privilégio. Exatamente. De você dizer, cara, eu tô levando a presença de Deus. Não era todo mundo que podia levar. Não, só os levitas, né? Só os levitas. E olha o privilégio que hoje a gente tem, né? Sabe, hoje, daí já é uma... Nossa, eu poder levar... No Antigo Testamento era um povo separado para poder tratar das coisas ali. E hoje, todos nós temos a liberdade. A gente tem o privilégio de sermos templo. O que muitas pessoas não entendiam é isso. É porque, antigamente, as pessoas não tinham esse privilégio que a gente tem hoje. Antes eles viviam no tempo da lei, né? Então não era como a gente hoje. Hoje a gente tem essa oportunidade de servir a Jesus, de poder, sabe, servir a Ele da maneira que a gente vem. De ter Deus dentro de nós. Nossa, né? Você pode vir, que privilégio. Né? Você vem da maneira que você tá, mas Ele não quer a gente da maneira que a gente tá, Ele quer que a gente mude, né? Não que a gente continue, né? Não que a gente continue sendo quem a gente era. Então, hoje a gente tem esse privilégio de poder servir a Ele, de poder, sabe, estar ali na presença dEle realmente, poder sentir, ter o Espírito Santo dentro da gente, porque a partir do momento que você aceita Jesus, né? Aquele Espírito Santo, ele vem na sua vida, ele começa a habitar, né? Porque a partir daquele momento você se torna templo, né? Do Espírito Santo. Então é uma oportunidade, assim, nossa, imensa, você não tem como explicar. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, sabe? Eles não entendem que Jesus morreu por eles e que hoje eles têm a oportunidade. Assim, eles não devem olhar para quem eles são por o que eles tenham feito no passado. Mas sim, realmente, foi falado disso mesmo, sabe, né? Se arrepender e vir a Ele, porque Ele vai te perdoar. Agora, seu dever é, cada dia, buscar a mudança, porque não vai ser fácil, para ninguém é fácil. Às vezes você olha para uma pessoa assim, o pastor, a vida do pastor é fácil, não sei o quê. Mas o pastor, ele tem um preço, assim, muito, muito grande, assim, a pagar pelo fato do que ele faz. É fácil para ninguém, na verdade. Não é fácil para ninguém, sabe? Existe o fato de... Existe uma cruz a se carregar, Exatamente. né? É a cruz da presença de Deus. É a cruz que a gente tem que levar. É o peso da arca, da presença que a gente está levando. Eu acho que o que a gente pode guardar é que não vos deixarei órfãos. A gente não está sozinho. Isso. A gente não está sozinho. Deus está dentro de nós. A gente tem o privilégio de levar a presença de Deus onde quer que nós vamos. Isso. Mano, se não parar a gente aqui, a gente vai falar de Deus, né, Bia? É verdade. Porque falar de Deus aqui comigo a galera da produção vai tacar uma cadeira na nossa cabeça. Que falar de Deus, de Bíblia, né, Bia? A gente vai embora. Então vamos para as perguntas, né, Bia? Da galera. Que eles mandaram umas perguntas aqui. Tem pergunta? Eu não sabia. Pergunta? Eu até perguntei pra produção, não vou falar o nome da pessoa. Produção. A produção. Eu perguntei produção. Produção de milhões, vai ter pergunta. Tá. Vamos lá, primeira pergunta, Bia. Uma dica para quem vai começar a evangelizar. O que tu daria como conselho para evangelizar? Ore, se prepare, porque muitas pessoas... Eu posso explicar? Ou eu tenho que ser uma resposta rápida? Tem bastante pergunta, mas... Rapidinho. Desenvolve. Gente, muitas pessoas pensam que evangelizar é só chegar, entregar o panfleto e tudo acabou. Mas tem uma parte espiritual em tudo isso. Então não é chegar de qualquer maneira. Você precisa se preparar para aquilo. Então, se prepare. Ore, jejuem para aquilo. Não vai de qualquer maneira. Estejam preparados. Sabe? Leiam a Bíblia. E não pense que só você chegou ontem na igreja já pode evangelizar assim, entendeu? Você precisa estar preparado para aquilo.
Então, se prepare, é isso que eu tô falando. Ore, jejue, pra poder, antes de querer evangelizar, entendeu? Seja firme você mesmo. Porque muitas coisas podem acontecer, gente, na evangelização. Então... Tem que estar preparado a toda e qualquer situação. Exatamente, qualquer situação. Boa dica. Como fazer um brigadeiro bom, Bia? Né? Então, pra quem não sabe, a Bia é uma doceira de mão beijada. Não, como é que fala a expressão? De mão beijada. De mão cheia, de mão cheia. Olha, de mão beijada. A expressão é de mão cheia. Sim. Como é o segredo para fazer um brigadeiro bom, Bia? Então, primeiramente, eu aprendi com a melhor das melhores, né? A mamãe. A receita da mãe. A mãe que me ensinou a fazer o brigadeiro. Está na família há anos. Então, se vocês quiserem fazer, pergunte para a irmã Suzy, não é brincadeira. Não, gente, dela. Eu aprendi com a mamãe, entendeu? Então, se você quiser amante lá no PV, a gente vai conversar um pouco sobre isso. É segredinho, viu? Segredo, comprem. Quero ser bombeiro também, Bia. Eu acho que... Eu não entendi minha pergunta, mas eu acho que a pessoa quer uma dica. Quero ser bombeiro também. O que eu faço? Então, primeiramente, precisa realmente querer, gente. Não pense que só entrar para poder testar, assim, rápido. Você precisa ter uma mínima vontade, um mínimo amor pelaquilo. Porque muitas pessoas eu vejo que entram e que depois de um ano já saem da formação. Sendo que tem pessoas que gostariam de estar lá e não estão lá. Então, não entre somente para testar. Entre realmente se você gosta. Pode não pegar o lugar de outras pessoas. Então, se a pessoa tem se a pessoa está na idade entre os 13 e 14 anos, até 15, os 14 ao 15, você pode entrar. Aí precisa só ir lá, pedir os papéis e se inscrever. Aí se você quiser mais informação detalhada, você me manda mensagem que eu explico, porque aqui não tem como explicar muito, que é bem longo, né? Bom, fica aqui pros interessados a serem bombeiros. A igreja tá cheia de... Mano, não tem onde colocar bombeiro nessa igreja. Tá todo mundo virando bombeiro, graças a Deus, tá bom? O que você tem para dizer para um jovem que não está mais no caminho, acho que se afastou, que se distanciou? O que tu tem para falar para essa pessoa, Bia? O que eu tenho para falar é... Não desista do que um dia o Senhor te falou para fazer, entendeu? Porque cada um de nós temos um chamado. E o que o mundo nos oferece não é comparado ao que Deus tem para te oferecer. O que Ele tem para te oferecer é muito maior do que você imagina. Então, não desiste, volta para os caminhos do Senhor e saiba que sempre vai ter uma pessoa para te ajudar, você nunca estará só. O Senhor sempre vai estar contigo, só que Ele sempre vai colocar uma pessoa para te ajudar no teu caminho. Então, não desista e continue. Se precisar de ajuda, eu tô aqui também. Bacana. E é isso, gente. Legal. Um conselho para um bom devocional, boa pergunta. Um conselho para um bom devocional, Bia. Como é que faz um bom devocional? Tem um segredo? Assim... Eu não vou dizer assim, realmente um segredo, mas eu gosto de fazer um devocional. Bom, primeiramente, esteja só você e Deus, sabe? Só você e Deus ali naquele momento, realmente. Coloque o telefone. Às vezes. Gente do céu, tem dia que tá um caos naquela casa pra fazer devocional. No dia que tu decide pra poder fazer devocional, vem 1000 pessoas na tua casa. Gente, é grito, é berro, é cachorro, é gato, é boi. Meu Deus do céu, não tem... É complicado, né? É complicado. Mas olha... Sabe, coloque seu telefone no silencioso, tire internet, tire tudo. Coloque só rapidinho assim um louvor, sabe? Um louvorzinho. É uma boa dica essa. Porque, sabe, às vezes qualquer coisa tira a nossa atenção, exatamente. Né? Tu quer fazer o teu devocional, mas tu fica lá. O telefone tá bem aqui, chegando no mensagem, tu vai e olha. Aí, como é que tu vai fazer desse jeito, gente? Senhor, nem queima, torra. Então, realmente se concentre no que você vai fazer, sabe? Pegue aquele momento, ore antes, ore durante, ore após. Pegue o seu momento, cante um da harpa. Eu aconselho, porque eu gosto de fazer isso, sabe? Tem aquele momento de... Tipo assim, tem um momento no devocional que eu faço assim. Eu converso como eu tô conversando contigo, só que com Deus, sabe? E eu fico rindo sozinha. Então, pegue um momento pra você compartilhar com Deus que você tá entendendo, sabe? Sozinha, assim. Eu tenho o endereço de uma psicóloga. E aí, o que eu falo é que eu fico falando com a parede, assim, tipo... Caralho, imagina se eu fizesse isso. Nossa, isso é muito legal. Peraí que eu vou procurar o número dela. Gente, não tem segredo pra um devocional, na verdade. Não tem uma ordem certa. Não tem. Assim, é o jeito que você sente. Tem gente que gosta com música, tem gente que não gosta. Eu vou falar do meu jeito, né? Eu procuro fazer... Eu detesto muito a rotina, na verdade. Então eu tento fazer cada um de jeito. Tem dia que eu toco o terror lá, coloco um sonzão, um hino assim pra mim
me matar de chorar, né? Um Ministério Zoe, Até que o Senhor Venha, um Alessandro Vilas Boas, sabe? Aquele... O Fogo Nunca Dorme. Esse louvor vai me morrer logo, né? De tanto chorar. Aí eu vou pra... Mas tem dia que eu também não quero. Eu não quero música. Eu quero, tipo, só eu e Deus ali, falar com Deus. Aí eu quero que Deus fale comigo. Então, eu acho assim, às vezes, canta, ora primeiro, depois lê a palavra ou começa pela palavra. Então, acho que não tem muito uma ordem, uma liturgia a ser respeitada. Eu acho que tem um jeito de se fazer. Sim. O importante é fazer o devocional, né? Tem uma coisa assim que eu acho muito interessante que pode ajudar você a entender a palavra de Deus de uma certa forma, se você tem muita dificuldade para entender. É no fato que quando você for fazer, tenha sempre 2 ou 3 traduções contigo, para que você venha entender melhor aquele versículo. Ótima dica. Divida, quando você for estudar a Bíblia, divida seu versículo em 2 e tente entender cada parte do versículo, porque assim você vai realmente entender o profundo dele, sabe? Eu sempre falo isso. Aproveitando essa tua dica, Bia, falando de várias versões, eu inclusive indico essa versão, a NVI, a nova versão internacional. Gente, essa Bíblia é muito maravilhosa. Eu amo essa Bíblia, eu inclusive comprei uma recentemente, para você que não entende, principalmente quando é uma leitura no Antigo Testamento, mas pode ser no Novo também. Mas quando é no Antigo Testamento, você não entende, vai para NVI. Até na internet você consegue, não precisa comprar não. Vai no celular, põe lá NVI, nova versão internacional. Você consegue achar o mesmo versículo e você entende claramente, é muito bem feito, a tradução é muito boa e sem perder a essência, sabe? Eu gosto muito dessa Bíblia. Eu falo para todo mundo que eu tenho. Eu acho que eu sou o maior marqueteiro dessa Bíblia. Eu falo para todo mundo, gente, conhece essa versão, porque eu acho ela realmente muito boa e eu uso muito ela. Mais Levando da bolsa, assim, tu vai tirando da bolsa. Eu já vou distribuindo. Mais que a linguagem de hoje, inclusive. Sim. Eu prefiro a NVI que a linguagem de hoje. Mas essa é uma dica minha. E tem os aplicativos, no caso, né, de Bíblias, que tem... Eu utilizo, eu tenho duas Bíblias no meu telefone, que são diferentes e que, tipo, tem todas as traduções. E é muito boa, porque... não entendi dessa versão. Bota em outra versão e você vai entender. Exatamente. Eu gosto de fazer uma coisa muito assim, porque eu coloco as traduções, outras traduções em português, só que eu também leio em francês, porque às vezes eu entendo mais em francês do que em português. É verdade. E às vezes eu entendo mais português do que em francês. Traz um sentido melhor. Isso. Às vezes me explica mais. Pra quem é bilíngue, né? Exatamente. Então é bom. É essa dica que eu deixo. Assim. Ótima dica. Eu amei também. Então eu aproveitei a deixa. Bom, era a última pergunta, Bia. Então agora a gente chegou na pode falar ou não pode falar, Atalaia. O que tu pode falar pra gente, Bia? O que eu posso falar, gente? Nossa. Eu até perguntei pro Jess o que eu não tinha entendido muito bem. O conceito. Mas no decorrer vocês vão entendendo. Mas eu expliquei pra Bia. O que tu pode falar, Bia? O que eu posso falar é que... Vou falar claramente disso, porque é um ponto que... Ser jovem cristão não é uma perda de tempo, sabe? Mas sim é ganhar, sabe? Ganhar a sua vida, assim, sabe? Ter uma vida eterna, é ganhar a vida eterna, no caso. Então, para muitos jovens que pensam que ser jovem cristão é algo chato, não coloque isso na sua cabeça, porque é a melhor decisão que você pode fazer. Não entendeu que nada você pode... na vida, né? A pessoa não entendeu nada falar que... Exatamente. Aí, eu que aconselho é isso, sabe? Não pense que realmente é uma perda de tempo pra você. Mas sim, é a melhor decisão que você pode tomar. Yes. Que pode falar, né? Eu aproveito, né? Como a Bia deixou. A própria Bíblia diz: vinde, provai e vede que ele é bom. Exatamente. A própria Bíblia, né? Se você nunca viu, vem pra cá provar, né, Bia? Tem coisas que a gente só sabe provando. Nunca que a gente vai... Qual é o gosto de uma maçã? Se tu não provar, não tem como. Qual é o gosto de uma laranja? Então, Deus, você só vai poder saber o sabor, a alegria que é provando. E a própria Bíblia diz: vinde, provar e vede que Deus é bom. Então, Deus se garante. Ele diz: tu provar, tu vai ver que eu sou bom. Sim. Então, ele se garante. O que tu não pode falar, Bia? O que eu não posso falar, gente? Bom, vou falar de quem, né? Que a gente tá falando agora. O que eu não posso falar é que o meu primeiro carro que era pra me ter
Não foi o que eu tive, na verdade. Era pra mim ter um cargo no começo, quando eu cheguei na igreja. Mas eu não tive ele pela besteira que eu fiz. Então tava sendo preparado para tomar um cargo, aí acabou não acontecendo. Mas acabou não acontecendo. Por isso que olha, realmente, isso é até algo que eu falo assim pros que chegaram, né? Gente, sabe? Se dedicam no que importa pra vocês. No que importa realmente, assim, sabe? Se concentrem em Deus, porque as suas decisões erradas podem te impedir de chegar em algum lugar. Decisões erradas podem te impedir de chegar em um lugar que Deus queria que você estivesse. Então, eu poderia hoje estar muito mais longe do que eu tô hoje. Mas por certas decisões que eu tomei durante a minha vida, hoje eu tô onde eu tô. Então, assim, isso foi uma decisão que eu tomei. Então, gente, foi isso. Eu fiz algo que não deveria fazer e acabei que não pude ter esse cargo. Aí perdeu esse cargo. É o que aconteceu, né? Então. Pronto, tá não falado. Tá não falado. Tá não falado. Mas não vou falar o que eu fiz também, né? Porque ela não pode falar, gente. Já tá descrito. Gente, é nessa que nós vamos. Bia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você. Muito obrigado por ter compartilhado várias partes, até partes difíceis e complicadas da tua vida. E que sirvam para fortalecer, para inspirar, para inspirar a pessoa que talvez está nos olhando aí, que se acha ou se achou em um momento na mesma situação que a gente, que às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, mas tem várias pessoas passando pelas mesmas coisas que a gente, até pior, né? E às vezes a gente serve de inspiração, então não desista, né? Bia, muito obrigado. Eu vou chamar a nossa produção para terminar hoje aqui com a gente. A produção que eu não queria, né? Não quis citar o nome, mas agora eles vão aparecer, como sempre, cada final. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo videocast. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu quero ser... Crachá? Eu quero um crachá, gente, por favor. E não vai ter. Fico aí. Tchau. Goodbye, my lovers.